Vamos falar sobre integral de linha e função escalar. Que história é essa de função escalar? Olha, são as funções que vocês estão acostumados. Escalar é sinônimo de número real. Então, lá no cálculo 1, você tinha uma função f de x igual a x2. Isso é uma função escalar, porque o valor dela é um número real. No cálculo 2, você tinha f de xy igual a x2 mais y2. Isso é uma função escalar, é uma função real. O valor da função é um número real. E assim por diante. Você podia ter uma função de 3 variáveis, x mais y2 mais z3. Essa função tem como valores números reais. Isso é uma função escalar. Tá? A função escalar é uma função real. Só que aqui, na integral de linha, é costume usar esse nome. É uma tradição das integrais de linha, falar em função escalar. O que será essa integral de linha? Vocês já fizeram várias. Olha, lá no cálculo 1, você tinha uma função de uma variável, né? E você queria calcular a integral, digamos, de a até b dessa função. Então, essa integral era calculada aqui num intervalo que ia de a até b, não era isso? Agora, o que vai mudar? Nós vamos calcular a integral também assim ao longo de uma curva. Isso aqui era uma curva, era o eixo x. Só que agora, nós vamos pensar em uma curva solta no espaço. Vamos começar no espaço bidimensional. Eu quero calcular uma integral ao longo dessa curva. Chamar essa curva de C. Eu vou ter uma função de duas variáveis, f de xy, e quero encontrar a integral de f, a gente vai representar assim, f de xy ds. Parecido com aqui, você escrevia f de xy, f de x dx. Aqui nós vamos chamar de f de xy ds, representar assim. O que mudou é que nós saímos desse intervalo, nós demos a esse intervalo a liberdade dele passear aleatoriamente pelo plano xy e poder assumir intervalos, formatos encurvados, né? Agora, a ideia é essencialmente a mesma. A ideia da integral, vou resumir bastante aqui, mas ela é basicamente a mesma. Qual é a ideia da integral? Aqui no cálculo 1, o que você fazia? Você dividia o intervalo AB numa infinidade de pedacinhos bem pequenininhos. Eu vou dividir aqui, mas vou botar intervalos bem grandões, senão a gente não vê nada, né? Cada intervalo tinha um comprimento dx. E em cada intervalo, você pegava um pontinho, x. Aí, para cada intervalinho, você calculava f de x vezes dx. Você fazia isso em todos os intervalos. Depois somava tudo. Quando você somava tudo para uma infinidade de intervalinhos, você dizia que estava calculando a integral da função f de a até b. Essa é a ideia bem simplificada da integral do cálculo 1. E aqui? Mesmíssima coisa. A gente vai chegar aqui. Da mesma maneira que dividir o intervalo AB, a gente vai dividir essa coisa. Digamos que isso aqui ia de um ponto A até um ponto B. Eu vou dividir em milhões de pedacinhos bem pequenininhos. Vou dividir uma infinidade de pedacinhos pequenininhos. Mínimos, uma coisinha à toa. Aqui eu desenhei eles grandões para a gente poder enxergar, mas entende-se que é uma infinidade deles, eles estão todos tendendo a zero, né? No seu comprimento. Em cada intervalinho, eu vou dizer que o comprimento dele, vou chamar de ds, o comprimento do intervalinho.
Da mesma maneira que no cálculo 1, dx era o comprimento de um intervalinho. Em cada intervalinho, eu vou pegar um ponto. Lá no cálculo 1, eu pegava um ponto x. Aqui o ponto está passeando pelo espaço. Então, o ponto é um xy. E aí eu vou formar o produto. F de xy vezes ds. Valor da função no ponto vezes o comprimento do intervalinho. Igualzinho no cálculo 1, igualzinho. Soma tudo para uma infinidade de intervalinhos em que a curva B foi dividida. Se diz que é a integral de linha sobre a curva C da função f. Pode representar assim, às vezes representa só assim, f. Nem fala f de xy. Pronto, mais abreviado. Tudo faz. Entendeu? Você vê que a ideia é bem similar. É a mesma ideia, só muda um pouco o universo, né? Aqui, isso do cálculo 1 é um caso particular disso. No cálculo 1, a curva é o eixo x, é um pedaço do eixo x. Aqui a gente dá liberdade para ela, ó, você pode cair no mundo. Aí ela foi passear pelo plano xy. Só isso que mudou. E aí, como é que a gente vai fazer esse negócio? Para calcular aqui, nós vamos usar as equações paramétricas da curva C. Vocês lembram das equações paramétricas? Isso é visto em cálculo 2. Você pode dizer, eu passeio sobre essa curva fazendo x igual a x de t, y igual a y de t, e pegando t no intervalo que vai de A até B. Aqui eu passeio pela curva C. Poderia até interpretar assim, aqui tem uma partícula andando de A até B, e em cada instante a partícula está nessa posição, x de t, y de t. Pronto. Então, na hora de calcular, eu vou substituir x e y por suas parametrizações. Vou fazer a integral de Azinho até Bzinho, igual a integral do cálculo 1, não era de A até B? Essa vai fazer de t igual a A até igual a B. E esse ds? Quem vai ser esse ds? Eu já vou já escrever aqui, tá? Mas vamos primeiro só entender. O ds é um pedacinho da curva. Ou melhor, ds é o comprimento de um pedacinho da curva. Se esses pedacinhos são mínimos, uma coisinha invisível, de tão pequenininha, ele é praticamente retilíneo. Aqui eu estou fazendo ele bem ampliado, para a gente poder enxergar. Quando eu ando do início até o fim do ds, vai haver uma variação dx no x e uma variação dy no y. Aqui é um triângulo retângulo. Então, eu vou dizer que ds ao quadrado é dx ao quadrado mais dy ao quadrado. E é assim que eu vou obter o valor daquele comprimento do pedacinho da curva. Aqui no cálculo 1 era dx e fim, porque era tudo retilíneo, né? Aqui eu vou precisar fazer essa jogadinha. Então, a integral da f ds sobre a curva C vai ser o seguinte. Eu vou fazer f de xy raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Esse é o ds. E isso vai ser somado ao longo da curva C. Para calcular, então, eu entro com a parametrização. Para garantir que x e y estão passeando sobre a curva, senão os x e y estão soltos pelo espaço, sei lá onde eles estão. Então, eu entro com a parametrização e aí a coisa vai ficar assim. Integral de Azinho até Bzinho. F vai ser f de x de t, y de t. Dx, se x é x de t, dx é x' de t, dt. Olha lá no cálculo 1. Então, aqui vai ficar x' de t, dt ao quadrado.
mais dy, y' de t, dt. Aqui vai ficar y' de t, dt ao quadrado. Cara, mas você não botou os dt? Não, porque tinha dt aqui ao quadrado, dt aqui ao quadrado. Eu coloquei o dt ao quadrado em evidência, passa ele para fora da raiz, fica só dt. Pronto, está aí. É assim que a gente vai calcular a integral de linha de função escalar. Professor, isso lembra o comprimento do arco, né? Aquela forma da integral do comprimento. Calma, vou chegar lá. Calma. Tem várias interpretações para isso, mas primeiro vamos fazer um exemplo. Professor, Você pode explicar esse dt no final, que eu não entendi? Era o seguinte, ó, era dx ao quadrado mais dy ao quadrado, né? Mas veja bem, Certo. se x é x de t, lá do cálculo 1... Aí você parametrizou, sim. Dx é x' de t, dt. Ah, tá. Porque dx sobre dt é x' de t, né? Assim, no cálculo 1. Aham. Então, dx é x' de t, dt. Aí tinha dt aqui, tinha dt aqui. Ao quadrado. Botei em evidência, passei para fora da raiz. Aqui fora ele ficou sem quadrado, porque ele saiu da raiz. Ah, entendi. Tá top. Valeu. Joia. Então, essa é a ideia. Você vê que a ideia é a ideia do cálculo 1. É exatamente a ideia do cálculo 1. Tem um vídeo lá no AVA, gravado pela professora Fernanda, onde ela faz isso com mais devagar, com bastante detalhe. Então, tem uns vídeos bem interessantes, correspondentes a essa parte do curso. Tem 4 vídeos da professora Fernanda, onde ela vai explicando todos esses negócios, assim, com bastante cuidado, fazendo bem bonitinho mesmo. Depois, se vocês quiserem ver lá, vocês terão essa aula com mais detalhe. Aquele negócio que eu falei, aqui na aula não dá tempo, você tem que correr. Uma semicircunferência. De raio 3, pronto. A função vai ser f de xy igual a... Bom, uma função simples, para não dar trabalho desnecessário. E eu quero calcular a integral dessa função, integral de linha, ao longo dessa curva. A curva está aqui. Ela sai de lá e vem para cá. Vamos ter que parametrizar e depois fazer aquela continha. Parametrizando, então. Todo mundo se lembra como parametriza a circunferência, né? Você pode simplesmente escrever. Ó, o raio é 3, então seria 3 cosseno t, 3 seno t, com t de quanto a quanto? De 0 a π. Lembram dessa parametrização? Nessa parametrização, t é esse ângulo central aqui. Né? É o mesmo ângulo das coordenadas polares. Né? Então, vou jogar para cá. Essa integral aqui seria a integral de x mais 2y ds. Agora eu vou entrar com a parametrização. Vai ficar integral de 3 cosseno t mais 6 seno t, que multiplica raiz quadrada de x' ao quadrado, lembra? Mais y' ao quadrado dt, não era assim? ds é raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Né? Que é x' ao quadrado mais y' ao quadrado dt. Isso é o ds. Então, x' quanto é? Menos 3 seno t ao quadrado, 9 seno quadrado de t. Mais
Y', 3 cosseno t ao quadrado, 9 cosseno quadrado t. dt de 0 a π. Pronto. Essa é a integral de linha dessa função escalar naquela curva, sobre aquela curva. A conta é muito rápida, né? Porque seno quadrado, cosseno quadrado, né? Aqui dá 9, né? Raiz de 9, 3. E aí dá uma integral muito fácil, né? Essas integrais de linha, elas têm várias interpretações. Elas podem ser usadas para calcular o comprimento da curva, podem ser usadas, por exemplo, para calcular o centro de massa de uma viga tubular. Imagina que uma viga tem um formato de tubo, uma viga, um arco, sei lá, alguma coisa. É um tubo. Cadê o centro de massa desse negócio? Eu posso encontrá-lo por meio de uma integral de linha, de uma função escalar, que no caso a função escalar seria a densidade linear. E aí teria uns truquezinhos. Teria uma fórmula, não é só a f, tem uma fórmula. Eu teria que montar uma fórmula. Posso usar para achar a massa de um tubo, de uma viga tubular, que tem a densidade variável. Professor, Ah, eu já vi também que pode ser usado para encontrar um ponto, por exemplo, em uma rodovia, numa estrada assim, e também recebe o nome de integral de caminho, se eu não estou enganado. É isso? integral de linha, integral de caminho. Pode ser usada para encontrar momento de inércia da viga tubular. Tem muitas aplicações. A gente aqui... Professor, Oi. centro de massa seria o mesmo que centro de gravidade? Sim. Essas aplicações, você encontra todas elas no Stewart, por exemplo. O Stewart ele faz uma por uma. Aqui a gente não tem tempo para fazer isso. Então, eu vou fazer só o comprimento de arco. Comprimento de uma curva, que é a aplicação mais simples. Lá no Stewart, quem tiver curiosidade de olhar, vai encontrar todas essas aplicações lá. Ele descreve qual a fórmula que você usa para calcular cada uma dessas coisas e sempre usando integrais de linha. Então, vamos ver aqui como é que fica comprimento de arco. Eu tenho uma curva unindo o ponto A ao ponto B, é a curva C. Eu quero o comprimento dela. Na integral de linha da função escalar, eu tinha me falado que cada ds era um pedacinho da curva. Melhor que isso, cada ds media um comprimento de um pedacinho da curva. Então, se eu quero achar o comprimento da curva, basta somar ao longo da curva todos os comprimentos de todos os pedacinhos. Basta fazer a integral de ds. Ou seja, eu estaria fazendo a integral da função constante 1. Na prática, vai ser a integral, se eu tenho aqui uma parametrização, x igual a x de t, y igual a y de t, t entre a e b, isso vai dar a integral de a até b, x' de t ao quadrado, mais y' de t ao quadrado, dt. Eu simplesmente somo o comprimento dos pedacinhos. Um exemplo. Um arco de parábola aqui. A integral vai ficar escabrosa, hein? A gente não vai fazer, não. Vou só deixar indicado aqui. Comprimento de arco é danado para dar umas integrais esquisitas, em geral. Às vezes, não. Mas a maioria dos exemplos dá umas integrais, assim, assustadoras. Então, imagina aqui, é a parábola y igual a x2.
Aqui é o ponto 1, 1. Eu quero saber o comprimento desse arco. É só parametrizar. Parametrização mais simples possível. X igual a T, Y igual a T2. T de 0 até 1. Pronto. Está parametrizada a parábola. Quer dizer, esse arco de parábola. Eu vou fazer a integral sobre essa curva do ds. Vou somar os comprimentos de todos os pedacinhos em que a curva está dividida. Vai dar um comprimento total. Vai ser integral de 0 a 1. ds é isso aqui. Raiz quadrada. X' de t. X' de t, 1. Ao quadrado, 1. Y' de t. Y' de t vai ser 2t. Ao quadrado, 4t2. dt. A integral é pequenininha, né? Ela nem parece trabalhosa, mas ela é bastante trabalhosa. Lá no cálculo 1, você pode chegar lá no seu livro de cálculo, por exemplo, o Stuart. Lá no final do Stuart tem uma tabela grande de integrais. Você vai achar o valor da integral indefinida. Dá uma expressão meio grandinha. Ó, só para lembrar, isso é feito em 2 etapas trabalhosas. Na primeira etapa, você faz uma substituição trigonométrica. Você vai fazer 4t2 igual a tangente de 1. Aí vai cair numa integral de secante ao cubo, que você vai ter que usar... Não, 4t2 tangente não, errado. Você vai usar 2t igual a tangente de 1. Essa é a primeira coisa. Aí cai numa integral de secante ao cubo, que você vai resolver com integração por partes, tem que ser feita 2 integrações por partes. Dá uma trabalheira doida. Não vamos fazer, mas serve como exemplo, né? De como encontrar comprimento de uma curva. E de como, em geral, isso dá umas integrais cabeludas. Nesse caso, eu nem esquentaria a cabeça. Eu pegaria lá na tabela, eu veria qual é a primitiva, né? A integral indefinida, e pronto, estava resolvido. Dá uma expressão meio compridinha essa integral indefinida. Tá bom? Isso é a integral de linha de função escalar, no caso bidimensional, no R2. Mas a gente pode fazer o mesmo raciocínio no R3. A gente pode usar curvas no espaço tridimensional. Vamos ver como é que vai ficar. Professor, não deve aparecer uma questão de comprimento de curvas na prova, né? Ou deve aparecer uma aplicação disso? Olha, se aparecer, vai ser uma que dá uma integral fácil, né? Tem umas curvas que dão integrais bem facilzinhas, né? Agora, a maioria delas dá essa coisa esquisita mesmo, uma integral que não pode cair numa prova, senão você vai ficar a prova inteira tentando resolver a integral, né? Isso não cai em prova, né? No R3, é a mesma coisa. É exatamente a mesma ideia. Digamos que a gente tem uma curva unindo 2 pontos do R3. A curva podia ser essa aqui. Ela vem, dá umas voltinhas e vai para lá. Unindo. Essa é a curva C. Esse é o ponto B. Aquele ali é o ponto A. Está aí a curva. Aqui é Z. A gente quer... a gente vai ter uma função de 3 variáveis, uma função escalar real, né? De 3 variáveis. E aí, nós queremos fazer a integral da f ds sobre a curva C. Tudo similar. A gente vai ter uma parametrização, x igual a x de t, y igual a y de t, z igual a z de t. Ganha uma dimensão a mais, né?
T entre A e B. Essa é a parametrização da curva C. Então, nós vamos fazer lá. Integral de A até B. Na F, onde tem x lá na expressão da F, eu enfio o x de T. Onde tiver y, eu enfio o y de T. Onde tiver z, eu coloco a parametrização do z. Então, a F fica toda expressa em termos de T. Isso é necessário, né, justamente para que o ponto x, y, z caminhe sobre a curva, né? A gente quer fazer a integral ao longo dessa curva. Então, tem que forçar o ponto, né? Isso é para forçar o ponto a andar sobre essa curva. Aí vem o ds. O ds aqui, tridimensional, ele vai ser a diagonal de um paralelepípedo. dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. X' de t dt, y' de t dt, z' de t dt. Vai ficar, será que cabe aqui? X' de t. É a mesma coisa, né? Você está vendo? Se eu tirar o z, fica cai no caso anterior. Mais y' de t ao quadrado, mais, caramba, tem que apertar aqui, z' de t ao quadrado, deu. dt, que a gente pôs em evidência e foi parar lá fora da integral. É isso. É a integral de linha, no caso tridimensional. É a mesma ideia. A curva vai ser dividida em milhões de pedacinhos. Cada pedacinho tem um comprimento ds. Dentro de cada pedacinho você pega um ponto, aí multiplica f do ponto vezes o comprimento do pedacinho, depois soma tudo. Pegar é sempre assim. Depois vocês dão uma olhadinha lá nos vídeos correspondentes a esse tópico lá no AVA, né, do cálculo 3. Tem lá os vídeos da Fernanda, a professora Fernanda, Maria Fernanda, o nome dela, eu acho. E os vídeos são bacaninhas mesmo. Vamos fazer um exemplo? X, Y, Z. Eu vou pegar dois pontos e vou uni-los por uma reta. Esse ponto aqui, esse primeiro ponto, é o ponto 1, 1, 2. Três, 4, 6. Pronto. Aí agora, eu tenho um segmento de reta unindo esses dois pontos. Todo mundo sabe parametrizar a linha reta? É cálculo 2, hein? Como é que parametriza isso aí? Sabe parametrizar um segmento assim? Segmento de reta? É a coisa mais fácil do mundo. Você escolhe um ponto de partida. Você vai, digamos, desse ponto para o outro. Corresponderia a andar assim na curva. Se eu quero ir daqui para lá, eu começo desse ponto. 1, 1, 2. Lembra disso? Aí agora eu vou somar o quê? O segundo menos o primeiro. 3 menos 1 vezes t. 4 menos 1 vezes t. 6 menos 2 vezes t. Eu estou fazendo isso super devagar, não sei se vocês lembram, se não lembram. Nesse tipo de parametrização, o t fica entre 0 e 1. Quando o t vai de 0 para 1, x, y, z vão desse ponto para esse. Experimenta fazer t igual a 0 aqui. Vai dar esse ponto. Quando você fizer t igual a 1, vai dar aquele outro. Sim ou não? É claro que aqui você vai fazer 2t, 3t, 4t, né? Você vai fazer a conta, né? Eu deixei indicado só para a gente ver como, para lembrar, né? Para quem não lembra, lembrar como é que faz a parametrização do segmento de reta. Isso foi feito no R3. Se a gente tivesse no R2, ia ser igualzinho, só não ia ter a componente Z. Ia ficar assim, né? X, Y, acabou.
precisa de uma f para a gente integrar. Nessa hora a gente bota as funções mais simples possíveis, né? Que a gente não quer se aborrecer. X mais y menos z. Pronto. E aí, tá bom. Vamos calcular a integral sobre a curva C, C é essa retinha, segmento de reta, da f ds. Como é que vai ser? Vai ser x mais y menos z ds sobre C. Agora eu vou entrar com a parametrização. X é 1 mais 2t, mais y, 1 mais 3t, menos z, menos 2, menos 4t. Isso é o f de xyz já com a parametrização, né? Aquilo que eu falei, para forçar o ponto a andar sobre a curva que a gente quer que ele ande. Agora tem que fazer o ds, raiz quadrada de x' de t ao quadrado. Olha o x aqui. Está aqui, 1 mais 2t. X' é 2, ao quadrado 4. Mais y' de t ao quadrado. 1 mais 3t. Y' é 3, ao quadrado 9. Mais, né? dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Esse é o ds. Z', 2 mais 4t. Isso é z. Z' é 4, ao quadrado 16. dt. Pronto, está aí. 4 e 9, 13, com 16, 29. Constante. Passa aqui para fora da integral. Raiz de 29, integral de quanto? 1 mais 1, 2, menos 2, 0. 2t mais 3t, 5t, menos 4t, t. Opa, essa até que deu boa demais. De quanto a quanto? Olha lá a parametrização. De 0 a 1. De 0 a 1. Puxa, essa a gente vai até fazer, porque é tão fácil, né? T2 sobre 2 de 0 a 1 dá meio. 29 sobre 2. Pronto, tá aí. Mestre, ali na raiz não seria menos 16? Na raiz? Ou eu me confundi? Não, raiz é sempre mais, porque a raiz é x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. É tudo ao quadrado. dt. Então, é tudo mais. Porque é aquela história. Na bidimensional, ds é raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. É a diagonal de um retângulo. Na bidimensional. Na tridimensional, ele vira a diagonal de um paralelepípedo. Aí fica mais dz ao quadrado. Isso é a integral de linha de função escalar. Tem muitas aplicações. A única que a gente cita aqui é a do comprimento de arco. Fiz no exemplo lá no R2, né? No R3, seria a mesma coisa. No R3, comprimento da curva, né? Comprimento de arco. Você vai fazer integral de f ds sobre a curva C. É a mesma coisa. Não, está errado. Que f? Não tem f nenhuma. Bobagem. Você quer o comprimento da curva. Então, você soma os comprimentos de todos os pedacinhos nos quais a curva foi dividida. A curva foi dividida em uma infinidade de pedacinhos, todos eles muito pequenininhos, com o comprimento ds. Você soma todos eles e dá o comprimento da curva. Como agora no R3, tridimensional, aí o ds é aquele ds maiorzinho. dx ao quadrado, mais dy ao quadrado, mais dz ao quadrado.
Aí você entra com a parametrização. X igual x de t, y igual a y de t, z igual a z de t, né? Posso colocar um etc aqui? T de A até B, né? Que nem a gente fala, né? Mesma coisa. Nós vamos mudar, então, agora para outro tipo de integral de linha. A integral de linha das funções dos campos vetoriais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre campos vetoriais. Todos vocês já viram, por exemplo, aquelas situações de túnel de vento para testar a aerodinâmica de um carro, de um avião. Você bota o carro lá no túnel de vento, aí vem o ar, né? E atravessa por aqui, né? Tem aqueles desenhos? Todo mundo já viu isso, né? Isso aí é um exemplo de campo vetorial. Repara, em cada ponto do espaço, você tem um vetor. No caso, o vetor é a velocidade do ar naquele ponto. É um vetor velocidade, né? Tem modo, tem direção, tem sentido, é um vetor. No caso aqui, seria uma função de R3 em R3. Essa tipo de função é chamada de campo vetorial. Olha só como é que a gente interpreta isso. É uma função que a cada ponto do R3 te dá um vetor do R3. Nesse exemplo aqui, o vetor seria a velocidade do ar em cada ponto do R3. Ali em volta do carro, né? Para análise da aerodinâmica do veículo. Não é assim? Podia ser também um desenho bidimensional. Digamos que aqui tem um planeta. E aqui, sei lá, tem um disco voador passeando ali em volta do planeta. O planeta podia ser a Terra, eles estão planejando invadir a Terra, matar todos os humanos, comer todos eles, fazer churrasco da gente. Então, eles estão passeando por aqui, né? Em cada ponto que eles estão, eles têm uma força agindo sobre eles, que é a força do campo gravitacional, não é? Conforme eles passeiam, eles têm lá o sistema de navegação deles, mas em cada momento vai ter uma força diferente. Esse desenho está bem bagunçadinho, né? Mas é claro, quanto mais afastado, menor vai ser a força de atração gravitacional. Quanto mais próximo, maior essa força, né? O desenho não está levando muito isso em consideração, mas vocês entendem a ideia, né? Olha só, isso podia ser bidimensional, isso aqui podia ser um corte plano do espaço, né? Só mostrando o que está acontecendo nesse plano aqui. Quando a nave estava aqui longe, a força era fraquinha, quando a nave chegou aqui perto, a força era forte, né? Então, aqui tinha um campo vetorial também, que é representado por uma função f. No caso, isso aqui é um corte bidimensional da situação, essa função era de R2 em R2. Como é que eu interpreto? Em cada ponto do R2, essa função me dá uma força que está sendo exercida naquele ponto sobre o disco voador quando ele passa por aqui, né? Quando o disco voador estiver nesse ponto, a força que está sendo exercida sobre ele é dada por esse vetor, né? É força de atração gravitacional exercida pelo planeta sobre o disco voador, né? Então, é um campo vetorial também. Você tem um campo de forças, né? Aqui você tinha um campo de velocidades. Todos dois são exemplos de campo vetorial. Matematicamente, são representados por funções desse tipo. Essas funções de R2 em R2 e de R3 em R3 também são chamadas de campos vetoriais, porque elas são usadas justamente para representar os campos vetoriais lá da física, da engenharia, né? F de xy, em cada ponto xy,
ele vai me entregar um vetor. Um vetor eu posso representar de várias maneiras, né? As duas mais badaladas são assim, ou eu represento um vetor como um par ordenado, né? Um par ordenado pode representar um ponto. Aqui ele está representando um ponto do espaço. Aqui ele está representando um vetor do espaço que está aplicado nesse ponto. Isso é a mesma coisa, vocês devem conhecer, eu vou escrever aqui essa outra notação, yi mais xj. Vocês conhecem essas duas notações para indicar vetores? São duas formas de indicar o mesmo vetor. Esses IJ são vetores chamados unitários, né? São vetores de módulo 1. Vocês lembram quem são esses vetores? I é o vetor 1, 0. IJ é o vetor 0, 1. É claro, se você multiplica esse por y e esse por x, na hora que você soma, vai dar esse par yx, claro, né? Vamos desenhar esse campo vetorial? É alguns pontinhos somente, né? Isso dá um trabalho danado. Tem uns softwares que desenham o campo vetorial. Eu ia trazer para vocês, acabei não tendo tempo de pegar isso. Eu ia dar uns exemplos, umas dicas de softwares que fazem isso, mas tem um monte. Se procura pela internet, você encontra. Faz até no celular o desenho do campo vetorial. Olha só. Imagina, por exemplo, aqui, no ponto 1, 1. Qual é o vetor que esse campo vetorial te dá no ponto 1, 1? Vai dar o vetor 1, 1 também, né? Então, 1. Esse é o f de 1, 1. Vamos continuar a visualização daquele campo por aqui pelos slides. Lembrem que o campo era aquele que está ali, f de xy igual a yx. Nós já tínhamos marcado alguma coisa. Por exemplo, no ponto 1, 1, o valor do campo é 1, 1. Então, no ponto 1, 1, nós vamos fixar o vetor 1, 1 ali no gráfico. Lá está. Seguindo, f de 2, 1 é igual a 1, 2. Quer dizer, a partir do ponto 2, 1, eu vou marcar o vetor 1, 2. Lá está. F de 3, 1 igual a 1, 3. No ponto 3, 1, eu vou colocar o vetor 1, 3. Viram? F de 4, 1 igual a 1, 4. A partir do ponto 4, 1, eu vou marcar o vetor 1, 4. Marquei. F de 1, 3 é igual a 3, 1. No ponto 1, 3, eu fixo o vetor 3, 1. Marquei. F de 2, 5 é igual a 5, 2. No ponto 2, 5, eu coloco o vetor 5, 2. É aquele lá de cima. Etc. Eu posso continuar marcando mais e mais vetores e acabo obtendo uma visualização assim desse tipo aqui, ó. Viram? Assim, eu tenho um mapa onde eu consigo perceber como é que aquele campo atua ali no plano. Entenderam? Às vezes, pode ser o campo vetorial de um escoamento. Aí, na hora que você manda desenhar, sai um negócio assim, quer ver? Digamos. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Representaria campo de velocidade de um fluido que está se deslocando por aqui assim. Está vendo? Aqui são pontos, onde em cada ponto está marcando a velocidade do fluido naquele ponto. Aí o escoamento está se dando assim. Enxerga? Isso, fiz desenho bidimensional, podia fazer desenho tridimensional também. Não vou fazer aqui, senão a gente fica até meia-noite desenhando. Mas, se você quiser ver um monte desses desenhos, eu sugiro vocês irem lá no Stewart.
Recomendo ter o livro, porque o livro é muito bom. Lá no Stewart, volume 2, tem um capítulo chamado Cálculo Vetorial. E nesse capítulo, Cálculo Vetorial, a primeira seção é a seção Campos Vetoriais. Uma coisa boa do Stewart é que ele tem muito desenho, tudo ele enche de desenhos, bota um monte de gráficos, um monte de desenhos, e aquilo é legal, porque aquilo dá uma visão bacana das coisas. Então, ele tem lá vários desenhos tridimensionais de campos, de R3 e R3. Ele faz o desenho tridimensional em muitos pontos do espaço tridimensional. Nos pontos, ele marca os correspondentes vetorzinhos. E ficam uns desenhos muito interessantes. Se você olhar lá, vai ver um monte deles. Na lista de exercícios, até pede lá para você desenhar alguns, na lista de exercícios correspondente à semana 3, que é onde a gente está aqui agora. Então, nós vamos fazer integrais de campos vetoriais, que são essas funções de R2 em R2 ou de R3 em R3, que representam algum campo vetorial. Integrais de linha novamente, nós vamos precisar da parametrização da linha. Pode ser na R2, pode ser na R3. Uma linha, uma curva, pode ser parametrizada assim, né? X igual a x de t, y igual a y de t, né? No R2. Mas pode ser parametrizada também através do vetor posição. Aqui costuma-se usar muito o vetor posição. Como é que é o vetor posição? Seria um vetor R de t, cujas coordenadas são um ponto, x de t, y de t. No R2, né? Quem quiser, x de t, i, mais y de t, j. Esse é o vetor posição da curva descrita por um ponto cuja posição em cada instante t é essa aqui, x de t, y, t. O vetor posição dele está apontando para o local onde ele está em cada instante t. Não é assim? Vetor posição? Tem também no R3, você teria um vetor posição assim, x de t, y de t, z de t, que seria x de t, i, mais y de t, j, mais z de t, k. Tudo tranquilo com essas notações? Uma outra coisa que nós vamos precisar aqui para fazer essas integrais é lembrar do produto escalar. Porque a integral de linha de campo vetorial ela é dada por um produto escalar. Então, vocês lembram do produto escalar? Olha no R2. Aqui. Só para lembrar, né? Isso aqui é só para... Era assim, digamos que eu multiplique AB por CD. Produto escalar é o produto representado por ponto, né? Você lembra como é que faz isso? AC mais BD. Lembra? Isso é o produto escalar. Pode ser entendido também como o módulo de um vezes o módulo do outro vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas nas nossas contas, nós vamos usar isso. Ó, no caso tridimensional, digamos que você teria um vetor ABC escalar um vetor UVW. Esse produto escalar ia dar AU mais BV mais CW. Todo mundo lembra desses negócios? Repassando assim, né? Porque nós vamos usar isso o tempo todo. Então, vamos para a integral de linha. A interpretação mais importante aqui, a mais usada na interpretação de integral de linha de campo vetorial, é a de trabalho. Trabalho realizado por uma força. Porque lá no colégio, na Física 1, trabalho é assim. Trabalho realizado por uma força constante
num deslocamento linear. Lembra? É muito limitado. A integral de linha vai permitir a gente calcular o trabalho realizado por uma força variável ao longo de uma curva qualquer. Então, o objeto se deslocou de A até B, e nele atuava uma força variável. Ora a força era assim, ora é assim, ora ela estava assim, ora estava assim, aqui já estava maior. Então, eu vou ter como calcular esse trabalho realizado pela força totalmente variável, ao longo de uma curva totalmente maluquinha, por meio disso, né? E sair daquela prisão do Física 1, né? Que era a força constante, deslocamento retilíneo, aquilo era muito restrito, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que é isso. Eu vou ter... Vamos fazer no R2 primeiro, né? Tem uma curva. Digamos que a curva está sendo percorrida daqui para lá. Isso é importante na integral de campo vetorial. Na integral de funções escalares, isso não faz a menor importância. Depois a gente vai comentar sobre isso, vamos explicar isso para vocês. Mas aqui isso é fundamental. Porque, repara, o trabalho, quando eu me desloco daqui de A até B, é diferente do trabalho quando vem de B para A. Ainda que a força seja a mesma, né? Um é menos o outro, não é assim? Então, para cálculo de trabalho, o sentido do deslocamento é fundamental. Para calcular centro de massa, para calcular comprimento de curva, o sentido de percurso faz a menor diferença. Se eu andar daqui para cá ou de cá para cá, o comprimento da curva é o mesmo, né? O centro de massa vai estar no mesmo lugar. Agora, para calcular trabalho, faz uma diferença, né? Dá um sinal trocado, né? Então, essa é a curva C. Digamos que ela é parametrizada por esse vetor posição aqui. E de t igual a x de t, y de t. Com t de Azinho até Bzinho. Está aqui. Essa é a curva C. E eu tenho um campo vetorial F, bidimensional. Então, F de xy é um vetor, digamos, de coordenadas P e Q. Agora, essas coordenadas são variáveis. Eu estou imaginando uma força que vai variando aí. Cada ponta ela é uma. Então, as coordenadas vão ser funções de x e y também. É tudo variável aqui. Então, em cada ponto xy, eu vou ter um vetor de coordenadas P e Q. Mas esses valores das coordenadas vão se modificando de acordo com o ponto onde eu estou. Então, trabalho realizado por essa força, representada por esse campo vetorial, no deslocamento ao longo dessa curva. É calculado assim, é a integral de linha do campo vetorial. Integral sobre C de F escalar dr. Epa, que isso? F é a F mesmo. E dr é um deslocamento vetorial pequenininho. A ideia é sempre a mesma. Eu estou imaginando que a curva foi dividida em milhões de pedaços pequenininhos. Tão pequenininhos que cada pedaço é praticamente constante e nele a força também é praticamente constante. Ou melhor, cada pedaço é praticamente retilíneo e a força é praticamente constante. Porque o pedaço, ó, é infinitesimal, invisível, de tão pequenininho. Então, isso aqui é um deslocamento vetorial aqui, em cada pedacinho. Ó, vou fazer um pedação, porque senão ninguém enxerga nada, né? Olha o deslocamento vetorial aqui nesse pedaço. dr. Se eu fizer F escalar dr, dá o trabalho realizado pela força constante no deslocamento retilíneo. E eu vou considerar assim, porque está dividido em 1 zilhão, é uma infinidade de pedacinhos. Cada pedacinho infinitesimal pode ser considerado retilíneo e
nele atuando uma força constante. Eu calculo o trabalho em cada pedacinho infinitesimal e somo tudo. A integral é sempre assim. Divide em milhões de pedacinhos, calcula em cada pedacinho e soma tudo. Tudo que é integral é assim. Vamos então calcular. O f, a f, né, é um vetor com duas coordenadas P e Q. P de xy, Q de xy. Vamos simplificar P. dr é definido como sendo o vetor dx, dy. Porque, olha só, dr é um deslocamentozinho vetorial. Então, ele vai ter coordenadas dx, dy. Aqui tem uma variação em x, aqui tem uma variação em y. Então, eu tenho que fazer esse produto escalar. Esse vezes esse, mais esse vezes aquele. Integral sobre a curva C de P dx mais Q dy. Chegou aqui já virou escalar, porque fez o produto escalar. Isso aqui é um número real já é uma integral escalar, já não tem mais dificuldade nenhuma. Aí você usa a parametrização. É P de xy. Aí você tem que ir lá no P substituir x por x de t, y sobre y de t, por y de t. Vezes dx. dx é x' dt. dt eu ponho em evidência lá na frente. Mais q de x de t, de y de t. dy, y' de t, dt. Pôs o dt em evidência, ele fica aqui. E a integral, na parametrização, o t vai de A até B. A integral vai de A até B. Isso aqui tudo não é uma expressão a ser decorada. Isso aqui sai daqui. O que você tem que saber é isso. F escalar dr, que é PQ, força, escalar dx dy, que vai dar P dx mais Q dy. Nos exemplos, exercícios, às vezes aparece escrito assim, às vezes aparece escrito assim. Aí você vai lá onde tiver x e onde tiver y, você substitui pela parametrização. X vira x de t, y vira y de t, dx vira x' dt, dy vira y' dt, P de A até B, acabou. Vamos fazer primeiro um exemplo bidimensional, né? Depois a gente faz a conta tridimensional. Olha só, exemplo. Vamos para a parábola de novo. Imagina que eu tenho aqui a parábola y igual a x2. Aqui é o ponto 1, aqui é a origem 0, 0, né? Estou imaginando que eu estou percorrendo a parábola daqui para cá. O eixo x, eixo y. Eu quero o trabalho realizado nesse deslocamento por essa força aqui. Imagina que a força é um campo vetorial que pode ser expresso matematicamente através dessa fórmula aqui. Essas forças comuns, tipo força gravitacional, campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, todos eles têm expressões matemáticas conhecidas, tá? Aqui eu estou inventando um campo maluco qualquer, só para ter uma continha simples, tá? Em geral, nos campos reais, essas contas são um pouco mais trabalhosas, tá? Então, estou inventando os campos para a gente ter contas simples. Eu quero a integral sobre a curva C de f escalar dr. Isso aqui é o trabalho num pedacinho miudinho da curva, onde a força é praticamente constante e o deslocamento é praticamente retilíneo. Então, é aquele cálculo lá da física 1. Força constante, produto escalar com deslocamento retilíneo vetorial. Calculou em cada pedacinho, soma tudo. A força é essa aqui. XY, x mais y.
escalar dr. dr é dx dy. Ou seja, isto vai virar integral sobre c de xy dx mais x mais y dy. Aí. Agora é só entrar com a parametrização. Onde tem x, eu boto a parametrização. Onde tem dy, idem. O c vira variação do parâmetro. Parametrização aqui, a gente tem aquela parametrização super óbvia, né? X igual a t, y igual a t2, t de 0 a 1. Né? Se quiser, pode usar algo mais complicado, mas ninguém quer complicar essa altura do campeonato e essa hora da noite, né? Então, agora é só enfiar aqui. Integral de 0 a 1. Parâmetro vai de 0 a 1. E eu vou forçar essa turma toda a andar sobre essa curva. Eu quero trabalhar nessa curva, não outra. Então, eu vou usar a parametrização da curva. Olha lá. X vira t, y é t2. xy fica t ao cubo. dx fica simplesmente dt. Vou botar o dt em evidência. Mais x mais y, t mais t2. dy, 2t dt. Tá vendo lá? 2t. Vamos botar uma chave aqui, né? Para ficar mais arrumadinho. Botei os dt's em evidência. Acabou. Cai numa integral bobinha. O segredo está aqui. Aí entra com a parametrização, fim, acabou. A notação mais comum que eu vejo por aí nos livros é FDR. Mas tem um pessoal que põe F escalar ds. Então, não estranhe. Lá na lista de exercícios que está lá no AVA, da terceira semana, está toda assim, com ds. É a mesma coisa, o vetor posição virou S, em vez de R. Tá? Mas é mais comum por aí, pelos livros e tudo, eu costumo ver dr, já é bem universal. Chamar o vetor posição de R, né? Alguns chamam de R maiúsculo, outros de R minúsculo. S não é muito comum, não, mas tem gente que usa. Né? Outra coisa que eu chamo a atenção, né, quem olhar lá na lista de exercícios, nos livros, em geral, o pessoal não bota a setinha do vetor. Né? No livro, o pessoal identifica o vetor botando a letra em negrito. Então, na integral escalar, aparece assim, sem negrito. Na integral vetorial aparece F, negrito, não tem. Aí está em negrito, aparece um F pretão lá, né, no livro. Na lista de exercícios está em negrito também. Escalar, aí vem um DS pretão também, porque ele está em negrito. Né? Pretão é exagero, é pretinho. Negrito, às vezes, é só um pretinho. Né? Mas o pessoal, é muito comum nos livros, na lista de exercícios está assim, em vez de botar as setinhas, escrever em negrito para representar o vetor. Né? Vocês já viram isso milhões de vezes, né? Vamos fazer o exemplo tridimensional? Vocês estão vendo que eu estou fazendo a coisa bem assim, bem simples, né? Bem básica, né? Porque é o que o nosso tempo permite. Agora, se você for lá, terceira semana, playlist dos vídeos da terceira semana, lá no AVA. Você vai ver os vídeos da Maria Fernanda, onde ela... É legal que ela faz um monte de exemplo, ela faz um monte de coisa. Né? Tem bastante variedade de exemplos diferentes, com situações diferentes, e ela explica com mais detalhe, com mais cuidadinho e tal, né? Com mais detalhes, vamos dizer assim. Mais precisão matemática. Eu estou assim só jogando a ideia básica do troço, né? Que foram essas ideias básicas que deram origem a tudo isso. No R3, como é que vai ser? Mesma coisa. Você tem um ponto aqui do R3,
Tem outro ponto lá do R3 e uma curva unindo esses dois pontos. Curva C. Você está no R3. Vou botar aqui um referencial. X, Y, Z. Faz conta que esse referencial é para essa curva. Lá no R3. C pode ser parametrizada por um vetor posição. R de T ou S de T. Vamos chamar de R de T mesmo. Que vai ser X de T, Y de T, Z de T, porque agora eu estou num espaço tridimensional. Parametrização tem que ter X, Y e Z. P variando de Azinho até Bzinho. O campo vetorial vai ser um campo de x, y, z, né? Cada ponto x, y, z do espaço, ele te dá um vetor atuando ali no espaço. Se você quiser interpretar como trabalho, isso é um vetor força. Em outras interpretações, podia ser um campo magnético, uma velocidade de escoamento de um fluido. E aqui vai ter 3 componentes. P de x, y, z. Q de x, y, z. Entra no R3, começa a ficar tudo grande, né? E tem uma terceira coordenada, R de x, y, z. Não confundir esse Rzão com o Rzinho daqui, vetor posição. Isso é um campo vetorial no R3. A cada ponto do R3, eu tenho um vetor do R3. E esse vetor vai variando conforme eu vou andando pelo espaço. Por isso, as coordenadas dele dependem de x, y, z, porque ele vai variando. Cada ponto do espaço ele está diferente. Podemos, então, calcular a integral de linha de f escalar dr, ou ds, como alguns gostam. Mesma coisa. F é P, Q, R. Escalar dr. dr é um deslocamento vetorial pequenininho. É a diagonal de um paralelepípedo de lados dx, dy, dz. Então, esse vetor, dx, dy, dz, dá o vetorzinho dr. Seria algo assim, digamos. Imagina, vai ter um cara que vem daqui para cá. Está vendo a diagonal do paralelepípedo? Esse cara é um vetorzinho pequenininho. Pedacinho da curva, dr. Aí, quando anda daqui para cá, tem um deslocamento dx, tem um deslocamento dy e tem um deslocamento dz. dx, dy, dz são as coordenadas desse vetor dr. Esse vetor dr é dx, dy, dz. Se quiser, dr é dxi mais dyj mais dzk. Dá para ler aí? Estou escrevendo muito pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ler. Sacou? Dá para ler sim, professor. Ok. Então, é isso aqui. F escalar dr. Isso é a integral de linha de campo vetorial. Se for força, é trabalho esse resultado. P, que é R, escalar dx, dy, dz. Você não tem que saber isso, mais nada. A única coisa que você tem que saber é que o campo é PQ ou PQ, é PQR no R3 ou PQ no R2. O DR no R3 é dx, dy, dz, no R2 é dx, dy. Pronto. O resto é fazer conta. Isso vai dar integral sobre C, P dx mais Q dy mais R dz. Nos exemplos, nos exercícios, às vezes vem escrito assim, calcule isso. Às vezes o cara já bota aqui, o cara fica com pena de você e já bota aqui, só para você não ter o trabalho. Calcule isso. Na verdade não é isso, ele quer saber se você sabe que isso é igual a isso, né? Por isso que ele às vezes bota assim, às vezes ele bota desse outro jeito. Agora você chega aqui e entra com a parametrização. Mas aí tem que ter o exemplo, né, concreto. Porque aqui você vai substituir.
Cada x, cada y, cada z pelo x de t, y de t, z de t. Aqui é x' de t, dt, y' de t, dt, z' de t, dt. Pronto, faz as contas. Vou botar a curva mais fácil do mundo. Um segmento de reta, né? Mais fácil que isso, impossível. A curva vai da origem até esse ponto. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Z. Esse ponto é o ponto 1, 3, 2. Então, a curva C é essa aqui, que vai de 0, 0, 0 para 1, 3, 2. Parametrização da curva C. Para quem não lembra, espero que todo mundo lembre, né? Ainda há pouco nós fizemos. Eu estou partindo de 0, 0, 0. Então, x é 0, 0, 0, mais 1 menos 0, t. 3 menos 0, t. 2 menos 0, t. Pronto. Aqui é a parametrização. E quando eu trabalho assim, fazendo essa brincadeira de um ponto mais o outro ponto menos o primeiro ponto, o t varia de 0 a 1 para eu percorrer de um ponto a outro. Vamos especificar o campo vetorial. Tridimensional. Então, mas expressões pequenas, né? Para não fazer um melê danado. O campo vetorial, o P dele é x2, o Q, xz e o R, 1 mais 2y. Pronto, está aí. Tudo variando conforme a força vai andando sobre esse segmento, ela vai se modificando o tempo todo, né? Porque as coordenadas dela dependem do ponto onde ela está. Então, vamos substituir ali. P. P é essa primeira, né? Aqui é P, Q, R. As coordenadas do campo. P, Q, R. Está aqui. F virou P, Q, R. P é x2. X é igual a t. Então, virou t2. dx é dt, põe em evidência. Mais qdy. Cadê o q? Que é esse? xz. É esse vezes esse. 2t2. dy. dy é 3dt. Então, tem que multiplicar aqui por 3, e o dt está lá em evidência. Mais rdz. Cadê o r? Está aqui, 1 mais 2y. 1 mais 2y, 6t. dz. Cadê z? Está aqui. dz é 2dt. Vezes 2, os dt's ficaram todos em evidência aqui fora. Olha a expressão. Fica esse bicho aí. P dx mais qdy mais r dz, esse treco. Na parametrização, t vai de 0 até 1. Acabou. É continha boba, né? Não vamos fazer, não vamos perder tempo fazendo, porque é muito simples essa conta. Isso é cálculo de trabalho, é fácil. Agora, tem um campo vetorial, na hora que você pensa em trabalho, que é um campo extremamente importante. Lá na física, quem faz aula de física já ouviu falar dele 500 vezes, que são os campos conservativos. Lembra deles? Aqui a gente tem uma maneira assim de pegar os campos conservativos, de entender quais são os campos conservativos, só de olhar para a expressão deles. Ah, o campo assim, eu sei, isso é conservativo. Não é conservativo, tá? Lembra o que é campo conservativo? O que é campo conservativo? É aquele campo em que ele tem várias propriedades interessantes. Assim, você tem 2 pontos, A e B. Se você vai calcular o trabalho de um deslocamento de A até B, num campo conservativo, tanto faz a curva que você seguir. Se o campo é conservativo, e você fizer esse percurso aqui, ou esse, o trabalho vai ser o mesmo.
O valor do trabalho não depende da trajetória, depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Isso é um campo conservativo. Aqui, em geral, qualquer campo que dê uma integral de linha que não dependa do caminho, que dependa só do princípio e do fim, é chamado de campo conservativo, mesmo que você não esteja olhando para ele como força. Campo conservativo tem outras propriedades, né? Num campo conservativo, se você andar numa curva fechada é assim, né? Que o começo coincide com o fim, ela faz um ciclo. Integral de um campo conservativo sobre uma curva fechada. Trabalho realizado por uma força conservativa numa curva fechada. Quanto é que dá? Trabalho realizado por uma força conservativa. Dá um exemplo aí de força conservativa bem manjada. Força-peso. Agora que o senhor falou que eu lembrei, professor. A força-peso é uma força conservativa. Se você andar de um ponto A até um ponto B aqui pelo espaço, o trabalho realizado pela força-peso não depende da curva que você seguiu. Você pode fazer a mesma trajetória daqui para cá por 500 curvas diferentes, vai dar sempre o mesmo valor do trabalho. E se você fizer uma curva fechada, o trabalho dá zero. E mais, ainda tinha um detalhe adicional. Quando um corpo qualquer está sob a ação de uma força conservativa, o que acontece com a energia mecânica dele? Daí que vem o nome conservativo. Quando você... É a mesma, né? A energia mecânica se conserva. A energia mecânica é cinética mais potencial. A energia mecânica se conserva quando está sujeita apenas à ação de forças conservativas. Por isso que ela se chama conservativa, porque conserva a energia mecânica. Então, campos conservativos são muito importantes. Na física, eles têm destaque, né? Porque eles têm muitas propriedades interessantes. E a gente vai ter como caracterizar isso. E eu vou fechar a noite, né? Mostrando essa caracterização. A primeira caracterização, que é rapidinha, tá? Vocês lembram do gradiente? Era assim, você tinha uma função real, escalar. E aí você podia calcular, aqui estou no R2, podia calcular o gradiente. O gradiente era assim, era o campo vetorial formado pelas derivadas parciais. Lembra disso? Esse aqui é o gradiente da F, se representa assim, por um delta de cabeça para baixo. No R3, o campo conservativo, o campo gradiente, é assim. Isso é o campo gradiente, se representa assim, o delta de cabeça para baixo. Então, repara, dado uma função real, através dessa continha, eu obtenho um campo vetorial, que é o gradiente dessa função. Agora vamos lá. Adivinha. Adivinha quem são os campos gradientes? Adivinha aí, pessoal. Quem são os campos gradientes? Adivinha. Campos conservativos? Exatamente. Eles são os campos conservativos. Todo campo conservativo é o gradiente de uma funçãozinha. Então, esses são os campos conservativos. Eles são gradiente de alguma coisa. Essa funçãozinha é chamada função potencial do campo gradiente. E ela se chama função potencial porque ela está relacionada com as variações de energia potencial que esse campo produz quando em ação, num deslocamento. A gente vai conversar sobre isso. Mas o detalhe é, campos gradientes são os tais campos conservativos. A integral de um campo gradiente entre dois pontos não depende do caminho. Pode fazer, ou vir em linha reta. O trabalho daqui até aqui é o mesmo trabalho nessa loucura aqui. Não faz diferença se o campo for conservativo, ou seja, se for um campo gradiente. Se aquele campo for gradiente de alguma coisa. Se você pegar um campo desses
e fizer uma volta fechada, o trabalho realizado aqui é nulo. Esses são os campos gradientes que nós vamos discutir na próxima aula. Olha só, vou só dar 2 exemplos aqui de campo gradiente. Imagina que a função potencial, que é a funçãozinha que vai dar origem ao campo gradiente, seja essa aqui, x2 mais 2y. Qual é o gradiente dessa f? É muito fácil, né? Derivada com relação a x, 2x. Derivada com relação a y, 2y. Um campo vetorial que tenha essa expressão é conservativo, porque ele é um gradiente. Em 3 variáveis. Imagina que a função potencial seja x2y mais xz mais y3z2. Aí é uma função. Ela se chama função potencial do campo gradiente obtido a partir dela. Então, vamos obter o campo gradiente. Derivada com relação a x, derivada com relação a y, com relação a z. Derivada com relação a x disso aqui dá quanto? 2x mais 1. Opa, 2x, y. Tá? 2xy Mais e. mais z. Isso é a derivada com relação a x. Derivada com relação a y. X ao quadrado. X ao quadrado mais 3y ao quadrado, z ao quadrado. 3y2 é 2. E a última coordenada do campo, qual é? Derivada com relação a z. X mais y ao cubo, 2e. 2y ao cubo. isso. Perfeito. Aí. Esse é um campo gradiente. Esta é a função potencial deste campo gradiente. O trabalho realizado por este campo pode ser obtido simplesmente trabalhando com essa campo. É a variável. A gente vai ver isso na próxima aula. Mas o fato é que esse campo é um campo conservativo. Esse é um campo conservativo. A integral de linha entre 2 pontos de um campo como esse, ou desse campo outro aqui, ela não depende do caminho entre os 2 pontos. Ela depende apenas do ponto inicial e do ponto final. A integral de linha num caminho fechado é 0. Muito importante. Lista de exercícios que estão lá no AVA. Essa data aí, tá perto, hein, gente? É bom ir fazendo os exercícios. Toda semana aparece uma lista lá. Tem um monte de monitor para ajudar em vários horários. Tem fórum de discussão no Telegram e no Facebook com moderador, onde você pode discutir questões. Tem um apoio forte, né? Isso tudo, essa coisa toda você acha lá, tanto na página quanto no AVA, a página do curso, a página do Cálculo 3, quanto lá na página do AVA. Tem lá um contato, um link para monitoria. Aí, quando você entra nesse link, você encontra todos esses horários de monitor, os nomes deles, os links, é tudo remoto, né? E também os fóruns de discussão, né? Com os horários, onde tem gente lá para moderar, para ajudar e tal. Tem um monte de coisa aí, tá? Bom, pessoal, por hoje tá bom, né? Tá bom, professor. Boa noite, obrigado. Boa noite, Boa noite, professor. então. Boa noite, professor.